Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu. Boa tarde, internauta. Estamos aí chegando com o entrevistado do dia. E hoje nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2023, a quarta-feira de cinzas e o tempo da quaresma. Aqui está o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhã Uaçu. Padre Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham também pela transmissão na mídia social. É um prazer estar aqui novamente para essa entrevista, esclarecer alguns pontos sobre este tema tão importante, a quarta-feira de cinzas, a campanha da fraternidade, o tempo da quaresma. É um tempo muito propício para a igreja e para todos nós. Padre Rafael, como foi instituída e o que representa para o cristão a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas, ela nos remonta a uma tradição antiga, já bem antiga mesmo, uma tradição dos judeus até, a tradição que remonta à purificação. Quer dizer, aqueles que faziam este rito utilizavam-se da cinza de ervas, das cinzas das cinzas para ser purificado, julgavam sobre as cabeças, simbolizando então essa purificação e esse desejo e essa manifestação de se reconciliar com Deus. Significa também, ao mesmo tempo, a finitude da vida. Lembrando que viemos do pó, somos pó e para o pó nós voltaremos. É claro que neste tempo, agora, anos depois, nós adaptamos no sentido cristão esta solenidade, este momento da quarta-feira de cinzas, para a purificação, período pós-carnaval, para darmos início ao tempo quaresmal. Sendo então, depois das festividades do carnaval, a festividade do mundo, é claro que nós, enquanto cristãos, nós estamos e vivemos este mundo, somos chamados a um período de reconciliação e reencontro com Deus. Este mesmo rito, então, da cinza sobre a cabeça, recorda a purificação que nós devemos ter e começar a partir daquele momento da quarta-feira de cinzas para darmos início a este período tão importante que é o tempo da quaresma. Perfeito. E é um momento também de arrependermos dos pecados, não esquecendo, igual o senhor diz, que um dia iremos morrer. Afinal, na vida, tudo é transitório, nada é eterno, embora alguns ainda resistem quanto a essa realidade, não é? Exatamente. Nós precisamos trazer à tona essa realidade porque, de fato, nós precisamos entender que essa nossa vida transitória, ela tem este sentido de finitude. Nós estamos aqui por um momento, por um tempo. Nós sabemos que existe uma eternidade. Nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na revelação de Deus em Jesus Cristo, nós somos alertados e, ao mesmo tempo, nós somos evangelizados para acreditar numa vida após a morte e nós cremos nisso. Então, nós temos uma vida eterna. Essa vida passageira deve ser vivida da melhor forma possível. Então, nós precisamos recordar que nós somos e viemos do pó, como nos diz o livro do Gênesis, na criação. Deus criou o homem do barro, da terra. Nós viemos dessa finitude, deste nada que nós somos, e aqui nós estamos num período transitório, passando por este mundo, e aqui nós devemos então, nesta passagem, e sim, este mundo é passageiro, tudo passa, somente o amor e a presença de Deus que permanece, somente Deus permanece. Nós somos passageiros e nós somos recordados neste dia exatamente disso, para que esta nossa vida finita seja vivida da melhor forma possível, reconciliados com Deus e principalmente numa vivência mais profunda com o nosso irmão. Não faz sentido viver essa vida tão somente para nós, mas viver essa nossa vida em comunhão e fraternidade com os nossos irmãos. O amor e a caridade seriam caminhos para construirmos uma morada no céu? Este é o caminho apontado por Jesus Cristo. Amor e caridade. Amor e caridade que se resume na fraternidade, que é apontado neste carinho, nessa preocupação, nessa alteridade, nessa preocupação com o próximo. O amor e a caridade são degraus que nós vamos construindo para alcançar o céu.
É muito importante a gente entender isso. O tempo em que nós temos, como dito, finito, este tempo passageiro, ele deve ser aproveitado da melhor forma possível. E não tem melhor forma possível de aproveitar este tempo, senão exercendo a caridade, que é a tradução do amor. Se nós colocássemos no termo bíblico, amor e caridade, elas significam a mesma coisa. Então, a caridade é o ato de amar. Fazer a caridade é o exercício do amor. Deus é amor. Então, quando nós somos chamados a exercer a caridade, quando nós fazemos a caridade, e o tempo da quaresma, o tempo este tempo que nos prepara para a Páscoa, nos chama exatamente a atenção para isso, para que nós sejamos mais caridosos com nossos irmãos e assim alcançarmos o céu. O céu que nós estamos buscando alcançar só será alcançado vivendo este caminho que é o que nos aponta Jesus Cristo. Jesus aponta o amor e a caridade como pistas, como setas que devem ser seguidas para alcançar o reino dos céus. Padre Rafael, qual a motivação que anualmente a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lança a campanha da fraternidade? Nós temos uma religiosidade e essa religiosidade ela não pode estar separada da realidade. Sempre nós somos chamados a contemplar a nossa religiosidade com a realidade que nós vivemos. Neste ano, inclusive, nós estamos com a campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome é o tema e o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Este é um tema e um lema que será, ao mesmo tempo, profundo, mas será também um tema polêmico. Profundo por quê? O tema da fome é um tema que muitas vezes é desprezado por ser um tema social. Quando nós falamos de religiosidade e tratamos da realidade, nós queremos chamar a atenção para uma realidade que não esteja vivendo uma religiosidade tão somente metafórica, que seja algo tão somente para o meu prazer e a minha vontade, para a minha realização e ligação tão somente com Deus, mas viver essa caridade de fato com o meu irmão. O tema da fome é um tema que nós não queremos, e a igreja não propõe isso, tratar de números, de suposições, mas tratando de uma realidade concreta, próximo de nós. Nós sabemos que hoje a questão da alimentação, as pessoas podem ter na sua casa o básico, mas o básico ainda não é o suficiente. Muitas pessoas têm ali a sua alimentação no mínimo. Pensem nas pessoas que trabalham, recebem o salário mínimo, precisam fazer a sua compra, precisam manter os seus filhos na escola, pagar a conta de água, conta de luz. Pense pior ainda, a situação de um pai de família que vive de aluguel. Essa pessoa ela tem que se desdobrar. Então, a fome aqui, muito além, é claro, nós estamos falando de comida, de fato, concreto. Mas, além dessa fome, a carência. Existe muita carência no meio de nós. Existe fome de justiça. Um salário aquém daquilo que é a necessidade das pessoas. Você vai hoje ao mercado, você muitas vezes deixa de levar aquilo que é necessário. Você leva estritamente aquilo que você pode, não aquilo que você quer. A fome é uma realidade. E nós não podemos virar o rosto para essa realidade, até mesmo aqui na nossa cidade. Nas nossas periferias, isso está mais evidente. Mas ainda perto de nós temos pessoas que passam por essa realidade. Então, quando a igreja, a CNBB, lança a campanha da fraternidade, ela não quer desviar o foco da quaresma. Ela quer nos ajudar a rezar melhor a quaresma. Fazer a relação entre oração e ação. Nós precisamos fazer algo de concreto na nossa vida. Não vivermos no abstrato, mas vivermos naquilo que é concreto, naquilo que é real.
Então, muito tempo nós estamos aí vivendo campanhas da fraternidade que nos ajudam a rezar melhor e que nos ajudam também a tomar atitudes concretas na nossa quaresma. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No nosso entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhuaçu, com o tema Campanha da Fraternidade 2023, a quarta-feira de cinzas, esse tempo da quaresma, tudo isso em destaque para você. E diante do que foi exposto, padre Rafael, então esse flagelo da fome não é apenas de alimento? Não, não é apenas de alimento. A fome que atinge a população é uma fome existencial, é uma fome da carência, é uma fome da tristeza, fome que abrange, e aí nós podemos pensar nesse sentido cristão, da falta de solidariedade. Muitas pessoas estão com fome desta caridade que falta. Quer dizer, se algo está sobrando na minha mesa, está sobrando no meu guarda-roupa, está sobrando na minha casa, está faltando para alguém. Então, nós precisamos pensar mais profundamente como nós podemos partir e repartir o pão. O lema nos diz claramente isto: dá-lhes vós mesmos de comer. É Mateus capítulo 14, versículo 16, que nos recorda aquele momento em que os discípulos dizem: olha, as pessoas estão com fome, mandemos eles voltarem para casa para que eles possam comer, se alimentar. E Jesus diz: não, dá-lhes vós mesmos de comer. Algo que nós podemos fazer. Essa fome que vai além da fome material, existe a fome do carinho, e o mundo está necessitado. Tantas tragédias acometeram o mundo nos últimos dias. Podemos lembrar recentemente o que aconteceu nesses últimos dias, o terremoto da Síria, na Turquia. Carência é também uma fome que acomete muitas pessoas. Os nossos jovens estão vivendo a fome existencial, não sabem para onde ir, como chegar. A fome de Deus. Tantas pessoas estão com fome de Deus. Fome de evangelização, a fome concreta, é claro, mas existem as outras diversas fomes que atingem muitas pessoas em nossa sociedade. Padre Rafael, período da quaresma, o que representa? Período da quaresma representa exatamente aquilo que nos aponta a quarta-feira de cinzas. A quaresma representa a purificação. Representa período de conversão. Nós somos chamados a 40 dias da prática da oração, do jejum, da penitência, da esmola. Nós somos chamados à prática da caridade. Viver 40 dias numa relação profunda com Deus. Nós somos chamados num processo de conversão. Lembrando que a quaresma, ela tem ali a sua primeira referência no pontificado de Paulo VI, 40 dias em preparação para a festa da Páscoa. São 40 dias relacionados aos 40 dias que Jesus jejuou no deserto, lembrado também o dilúvio de 40 dias e 40 noites, os 40 anos de Moisés e o povo hebreu no deserto. Então, o número 40 é um número representativo, muito significativo na tradição bíblica. Nós viveremos este tempo quaresmal em preparação para a Páscoa. A Páscoa, é claro, nós temos a celebração mais importante da igreja, que é o Tríduo Pascal. Mas para que nós possamos viver este tríduo pascal, exige de nós uma preparação. Como dito, uma preparação espiritual, uma preparação humana, uma preparação psicológica, uma preparação inteira de todo o ser, uma preparação completa. Nós somos chamados a vivermos 40 dias de preparação. Quaresma é tempo de conversão. Nós somos chamados a uma reflexão mais profunda. A campanha da fraternidade nos ajuda nisto, e toda a liturgia quaresmal irá também nos proporcionar com maior profundidade esta experiência.
Padre Rafael, quais são as práticas mais comuns no período da quaresma? Jejum. O jejum é uma das práticas mais comuns. A penitência, a caridade, a oração são os pilares que envolvem aí o tempo quaresmal. Então, estes são os apontamentos, aquilo que a igreja nos aponta como caminhos para que nós possamos viver mais profundamente o tempo quaresmal. Nós devemos fazer algo de concreto, buscar algo de concreto, já nos aproximando deste tempo, nós somos convidados, muitas pessoas deixam para já depois do dia de hoje, né, dessa quarta-feira de cinzas, mas é bom anteriormente já ter em mente aquilo que vai fazer para hoje, de hoje em diante, já viver uma quaresma já concretamente assim, com jejum, com a doação, com a esmola, né, que a gente chama, com essa penitência. Mas e se porventura eu ainda não preparei isso, padre? Eu posso, durante a quaresma, pensar em algo? Sim, é válido, durante o período quaresmal, exercer essas práticas. Se eu não pensei com antecedência, dentro do período, viver o jejum, a penitência, a caridade, a esmola, fazer essas práticas que são aí apontadas pela igreja como algo que vai nos elevando neste período e vai nos convertendo. Período de muita oração, conforme a palavra já expressa, orar e agir, né, padre? Diante desse tema, né? Fraternidade e fome. Ora et labora. Segundo diz São Bento, orar e trabalhar. Nós somos convidados a rezar com profundidade, aprofundar a nossa relação com Deus, mas também trabalhar para que os nossos irmãos não morram de fome e que a fome não seja a realidade no meio de nós. Padre Rafael, agradecemos a participação dentro do Sintonia da Tarde no Entrevistado do Dia. Eu que agradeço, Moreira, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado mais uma vez por estar neste nosso momento, trocando mais uma vez as nossas ideias e conversando sobre um tema tão importante como a Quaresma e a campanha da fraternidade. Muito bem. Hoje no Entrevistado do Dia, nós conversamos com o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhuaçu, com o tema a campanha da fraternidade 2023, quarta-feira de cinzas e o tempo da quaresma. Para você, ouvinte da Manhuaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.